Shalom, eu sou Janaína Andrade. Eu quero trazer para você, deixar para você esse dia que você está assistindo, ou nessa noite, ou nessa manhã, que você está assistindo esse vídeo. Desde já também eu peço para você se inscrever aí. Eu quero trazer um versículo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus tem posto uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa palavra que, assim como Deus falou no meu coração, eu espero que também fale no seu coração. Paulo dá instruções a Timóteo no capítulo 4. Primeiro ele diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Paulo instruiu aqui a Timóteo, falando: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. E ele fala assim: a vocês que já estão aí, vocês que têm uma idade avançada, não despreze ele por ele ter menos idade. Não é porque ele tem menos idade, é mais jovem, que ele não vai ter sabedoria. Não é porque ele é mais novo que ele não vai ter experiência. Mas não, aqui Paulo fala para Timóteo que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E depois ele diz, e Paulo dá instrução a ele, dizendo assim, ó, você é mais novo do que esses que estão aí, mas eles vão ter que demonstrar respeito a você, porque mesmo se você for mais novo e estiver liderando o mais velho, esse mais velho, essa pessoa com idade um pouco mais avançada do que a sua, vai ter que saber também aceitar ser liderado por você que é mais jovem. A palavra continua, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas o nosso foco aqui maior vai ser, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Então, para você, ninguém te desprezar, você vai ter que ali ser uma pessoa modelo, mas seja um exemplo. Aí, mas Jana, o que é ser um exemplo? As pessoas te vejam e queira se espelhar em você, ser como você, mas para as pessoas serem como você tem que ter comportamentos que demonstre Cristo na sua vida. E ele diz, mas seja um exemplo. Você tem que ser um exemplo, ele diz primeiro na palavra. Seja um exemplo na palavra. Mas como ser um exemplo na palavra? Creio aqui que o Paulo não se referiu para Timóteo ser um exemplo aos fiéis, né, ao seu ministério, ao lugar que você congrega, que a gente aqui, eu tô falando de um contexto dentro das igrejas, ser fiel na palavra. Então, creio que não seja só ser fiel na palavra de Deus, além de você ensinar ou falar da palavra de Deus, ser fiel na palavra praticar, ser um exemplo na palavra, além de você viver o que você está falando. Que não adianta eu estar falando aqui e não viver, então prefiro nem falar nada. Tenho que me esforçar para viver, assim como você também tem que se esforçar para viver o que você ensina. E outro lado que eu penso, né, que eu entendo sobre ser fiel na palavra, é ser fiel do jeito que você fala, que a palavra do cristão tem que ser sim ou não. Então você dá a sua palavra, você promete, diz que vai fazer alguma coisa, diz que vai pagar. Que você seja uma pessoa de palavra, uma pessoa que cumpra o que diz.
Então, uma pessoa na palavra é isso. A pessoa na palavra é aquela pessoa que é honesta, que cumpre o que fala. Tem que ser um exemplo de uma pessoa na palavra. Aí ele diz, seja um exemplo no procedimento. O que é o procedimento? Procedimento, no caso como eu entendo, é no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu modo de agir, como eu falei antes, no seu modo de falar, como você tem se comportado com o próximo, que mostra que você é uma pessoa educada, uma pessoa boa, uma pessoa comprometida, uma pessoa fiel. Está falando, você tem que ser um exemplo no seu procedimento, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no amor. No amor seria com o seu próximo, demonstrar amor ao próximo, ajudar o próximo, ser caridoso com o próximo, além de levar a palavra, se preocupar com o seu próximo, não ficar julgando só, falando mal, não, mas você se pôr no lugar do seu próximo, você entender mais ou menos o que ela está sentindo e ser um exemplo na fé. Você está ligado espiritualmente com Deus 24 horas, não 24 horas, que não necessariamente a gente está ligado com Deus 24 horas, sim, ligado com Deus assim no pensamento, não somente naquela hora que você vai para o culto, então você só vai estar ligado com Deus naquela hora. Não. Exemplo para os fiéis na fé, ligado espiritualmente com Deus, sempre estar, assistir o culto, não só por assistir, mas adorá-lo, saber exercitar sua fé. E também na pureza. A gente pensa às vezes que a palavra, as palavras a gente sabe, essa palavra eu sei o que é pureza. Aí vem na mente, a pureza é não pecar no relacionamento, não fazer as coisas antes do casamento, então eu não faço isso, então eu sou pura. E a gente pensa logo assim na cabeça. Não é isso. Pureza é uma coisa limpa, você é puro quando fala assim, fulano é puro, é igual a criança. A pureza é a pessoa que não é maldosa, que não é maliciosa, que é limpa, que não se deixa contaminar, que não se deixa envolver, não se mistura, não tem malícia, não tem maldade, tem candura, é sincera, sem manchas, sem máculas. Então, a pureza, então, ele fala assim, então seja um exemplo, que ninguém te despreze. Mas para ninguém te desprezar, você tem que fazer a diferença, você tem que ser um exemplo na palavra, um exemplo no procedimento, um exemplo no amor, um exemplo na fé e um exemplo na pureza. E eu fico triste é que com a modernidade que entrou no nosso mundo, muitos jovens, eu também me boto em algumas ocasiões nesse grupo, a gente tá deixando as coisas do mundo, se apaixonando pelas coisas do mundo, se envolvendo, ficando fascinado pelas coisas do mundo, ficando vidrados nas coisas do mundo, nas músicas do mundo. A gente quer se vestir como todo mundo, então a gente acaba trazendo as coisas do mundo para a casa de Deus, trazendo as coisas do mundo para a igreja. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser sal, tem que ser luz. A gente tem que chegar no lugar e a pessoa tem que olhar para nós e ver em nós Cristo, ver a gente refletir Cristo na nossa vida. Não uma pessoa, a gente ser posta junto de uma pessoa e ninguém vai saber quem é cristão, não.